Amados irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus, então, neste momento. Convido o pastor Marcelo, ele está com a palavra para trazer, então, o estudo, pecado, elemento da discórdia. Deus nos abençoe grandemente. Irmãos, que bom esse movimento de ver os pais trazendo os filhos à casa de Deus. Eu vejo também essa preocupação dos avós, que Deus continue abençoando, para que possamos ter uma geração abençoada de filhos dedicados ao Senhor, de famílias consagradas ao Senhor, e que a gente possa tomar a decisão, que possamos tomar a decisão de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não abra mão da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua descendência, no nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, e vamos ler em Gênesis. Gênesis quer dizer a origem, o princípio de todas as coisas. Aqui nós temos o princípio da família, mas também temos o princípio do primeiro pecado, a queda. Nós temos o princípio do primeiro também homicídio, e nós estaremos lendo aqui Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, com o tema que nós iremos estar meditando nele: pecado, elemento da discórdia. Eu convido os irmãos a ler esses dois versículos comigo. Convido você que está em casa também, acompanhando a transmissão, a ler esse versículo. E eu convido os irmãos que estão aqui no templo a se colocarem em pé para que possamos ler esta passagem das Escrituras, que diz assim, Gênesis 4, 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Oremos. Pai querido, fale conosco, Deus, que a tua palavra possa tocar profundamente em nossos corações, e que possamos entendê-la e praticá-la, que o Senhor esteja enchendo-nos, ó Deus, do conhecimento do Senhor, e que possamos, ó Deus, odiar o pecado, mas que possamos amar a santidade, amar o bem, amar a verdade, amar as coisas que o Senhor ama e odiar as coisas que o Senhor odeia. Ó Deus, toca na nossa vida, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O pecado é o grande divisor da humanidade. O pecado é o pior mal do mundo. Desde o Éden, ele destrói relacionamentos, destruiu o relacionamento de Adão e Eva, o relacionamento do primeiro casal também com Deus. O pecado fere corações. Nós podemos ver desde o jardim do Éden, quando o Senhor perguntou: quem é que te fez saber que estavas nu? E Adão então disse: é a mulher que tu me deste. Então a primeira briga ali no jardim do Éden. O pecado fere corações, o pecado separa o homem de Deus. O homem então fugiu de Deus, tentou se esconder atrás das folhas de figueira, fugindo de Deus. O pecado destrói a vida e banaliza a vida. A banalização da vida, meus irmãos, é o desrespeito pela existência humana. Nós podemos perceber quantas pessoas defendem a bandeira do aborto, como se a mulher tivesse direito de dispor do seu filho, como se estivesse cortando a ponta do cabelo, a ponta da unha. E nós podemos ver como a vida tem sido banalizada. Nós vivemos em uma era em que a destruição do homem pelo próprio homem é a notícia do dia, a notícia cotidiana. E nós podemos ver como um filósofo chamado Thomas Hobbes, que ele diz que o homem é o lobo do próprio homem, é o homem destruindo o seu semelhante, destruindo a imagem e semelhança de Deus. E apesar do homem ser dotado de razão, ele sabe fazer conta matemática, ele sabe fazer grandes operações da física, ele tem conhecimento da ciência, o ser humano frequentemente ele age brutalmente, irracionalmente, como se fosse um monstro, movido pela inveja, pelo ódio, pelo orgulho, pela mágoa, pelo ressentimento. O homem, nós podemos ver que é o lobo do próprio homem, e hoje se mata e se morre como se come um pão. O Brasil figura entre os países com mais homicídios do mundo, são mais de 40 mil homicídios. E em Gênesis 4 nós podemos encontrar aqui o primeiro homicídio, a violência humana.
Eram dois irmãos, chamados Caim e Abel, ambos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, educados no mesmo lar. E naquele tempo ainda não tinha notícia de violência, não tinha o Datena falando das criminalidades do dia, no Jornal Nacional. Caim era lavrador, um homem que cuidava da terra. Abel era um pastor de ovelhas, cuidava das suas ovelhas. Ambos ofereciam sacrifícios, mas Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. E ele então, tomado de inveja e ira, Caim matou o próprio irmão, ele arquitetou a morte do seu próprio irmão. Ele diz: vamos ao campo, e o levou ao campo, e se levantou contra o seu próprio irmão. Alguns pensam que ele o matou a traição e a pauladas. O texto, meus irmãos, nos mostra que o pecado é elemento da discórdia, o agente que rompe a comunhão com Deus e destrói os relacionamentos humanos. O pecado é o elemento da discórdia, o pecado é o pior mal do mundo. O pecado causou um abismo entre nós e Deus. O pecado causou um abismo entre nós e nós mesmos. É por isso que nós perguntamos: de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou? O pecado causou um abismo entre nós e o próximo. Por isso tantas discórdias, por isso tantas famílias destruídas, por isso tantos divórcios, por isso tantas violências, por isso tantos homicídios. E o pecado causou um abismo entre nós e a natureza. Nós podemos ver como a seca no Nordeste, às vezes tornados em várias partes do mundo. E o tornado que atingiu o rio bonito do Iguaçu, ceifando a vida de 6 pessoas, destruindo 90% da cidade, porque o pecado causou um abismo entre nós e a natureza, e a Bíblia diz que a natureza geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem é que o pecado é uma força destrutiva que se instala no coração, rompe nossos relacionamentos, e somente pode ser vencido pela obediência a Deus e pela graça de Cristo. A história aqui de Caim e Abel revela como o pecado atua, e quais são as suas marcas, e como podemos vencê-lo com fé e arrependimento. E arrependimento, nós devemos saber que é meia volta, quando a gente vira as costas para o pecado e a frente para Deus. Quando a gente muda, dando uma volta de 180 graus, e nós podemos aprender aqui, em primeiro lugar, que o pecado nasce em um coração desobediente. E Deus então pergunta a Caim, veja bem que Deus fala com ele. Deus, apesar da queda, meus irmãos, não deixou de falar com o ser humano. Deus falou aqui com Caim. Antes dele cometer o homicídio, Deus falou com ele: por que andas irado? Veja bem que Deus estava percebendo no coração dele a ira, o ódio, o ressentimento. E Deus pergunta: por que descaiu o teu semblante? Quando a pessoa está irada, cheia de ódio, o rosto fica diferente. A face fica aqui, ó. A gente começa a criar franjas aqui, ó, rugas na testa. O ódio, porque descaiu o teu semblante. O semblante era um semblante sombrio, um semblante de maldade. E aí o Senhor pergunta: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus não rejeitou a oferta de Caim por proferir a de Abel, mas Deus a rejeitou por causa do coração do adorador. O coração de Caim era um coração mau, perverso, cheio de ódio, de ira, de ressentimento, de maldade. Caim, meus irmãos, queria ser aceito sem obediência, sem arrependimento, com um coração rebelde. O profeta Isaías denuncia esse tipo de culto vazio. Quando nós oferecemos algo a Deus, mas com o coração cheio de pecado. E Isaías chega a dizer: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Ele profetizando, né? Continueis a trazer ofertas vãs, não posso suportar
as vossas ofertas associadas ao ajuntamento solene. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus não aceita o nosso culto, meus irmãos, quando o nosso coração está em rebeldia contra Deus, cheio de ódio. Caim ofereceu um sacrifício vão, um culto vazio. A sua oferta não era o melhor. Ele ofereceu o seu culto de qualquer maneira. E Deus não aceita um culto de qualquer maneira. É como um presente, meus irmãos, caro, oferecido com um coração frio e rebelde. O valor do presente não compensa a ausência de amor e fidelidade. E Jesus então nos ensinou que o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. E adorar em espírito é ter um coração voltado para Deus. Quando nós participamos do culto e aqui cantamos, nós devemos cantar com o coração voltado para Deus. E o nosso culto tem que ser, nós devemos adorar ao Senhor em verdade, fazer conforme a sua palavra. O nosso culto não pode ser fora da palavra, de acordo com o nosso próprio coração, do nosso jeito. O nosso culto tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Tem que ser um culto racional. Um culto racional é um culto segundo a lógica da palavra de Deus. Por isso, a aceitação de Deus, meus irmãos, não vem do que damos, mas de quem nós somos em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, o pecado, ele espreita para dominar a nossa alma. Veja o que diz o verso 7. Diz assim: se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos ler essa frase comigo? Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A imagem aqui, meus irmãos, é de um animal selvagem, pronto para atacar. Um animal peçonhento. Um animal como se fosse um animal silvestre, selvagem. E Deus alerta Caim, o pecado já está à espreita, esperando apenas uma brecha, esperando apenas uma oportunidade. A inveja aqui se transforma então em ira, e a ira em homicídio. O apóstolo João, no texto que nós lemos na liturgia, diz que Caim era do maligno. Caim tinha um pacto com Satanás. Ele não andava com Deus, ele andava com o diabo. Por isso ele assassinou o seu irmão, porque as suas obras eram más. Caim não andava na luz, ele andava nas trevas. Imagine, meus irmãos, uma cobra cascavel dentro da sua casa, toda ali enrodilhada. Imagine isso, essa cena, ali silenciosa, num cantinho, paciente, mas com um veneno letal, toda enrodilhada, esperando apenas uma oportunidade para te envenenar, te picar. Uma vez, meus irmãos, que a deixamos entrar, ela envenena o coração. Por essa razão, nós devemos fechar a porta para o pecado, porque o pecado é como uma cascavel enrodilhada, esperando uma oportunidade para picar a sua vítima. O pecado, meus irmãos, traz consigo o veneno da serpente. Por isso Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente. E somente Jesus pode nos dar o poder para dominar o pecado. Não brinque com o pecado. Certa feita, eu estava lendo um livro, e na capa do livro estava escrito assim: o pecado pode te levar mais longe que você quer ir. O pecado pode te reter mais tempo do que você quer ficar. E o pecado pode te custar mais caro do que você quer pagar. O pecado envenena a alma. Mas em terceiro lugar, o pecado deixa marcas terríveis, mas a fé deixa um legado eterno. O verso 15 desta passagem diz assim: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim,
para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Veja bem que o Senhor colocou um sinal em Caim para que ninguém tirasse a sua vida sem uma punição severa. Deus não queria homicídio sobre homicídio, morte sobre morte, vingança sobre vingança. Por isso Deus colocou um sinal em Caim. Caim, ele foi maldito sobre a terra. Ele foi um fugitivo, ele foi um errante pela terra. No entanto, Caim carregou a marca da inveja, do ódio, da mentira e do orgulho. E a Bíblia diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Se você nutre um ódio contra o seu irmão, você é um assassino. Mas em contraste, meus irmãos, Abel carregou a marca da fé e do testemunho, e do bom testemunho. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:4, eu gostaria que você abrisse esse texto comigo, Hebreus 11:4. Veja que Abel era um homem de Deus. Ele ofereceu o melhor do seu rebanho para Deus. Ele ofereceu um culto que agradou ao Senhor. E veja o que diz o verso 4. Veja o que diz o texto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Louvado seja Deus. Veja bem que Caim ofereceu uma oferta a Deus, mas sem fé, mas Abel não. Abel, pela fé, ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. E mesmo depois de morto, ainda fala. Caim deixou um rastro de sangue, de violência, de maldição, de ódio. Mas Abel deixou um rastro de fé, de amor a Deus, de compromisso com Deus, de uma oferta prazível a Deus, de um culto que agrada a Deus. Um é lembrado pela morte que causou, o outro é lembrado pela fé no Deus vivo. Por isso, mesmo depois de morto, ainda fala. Concluindo, meus irmãos, a história de Caim e Abel é um espelho da humanidade. Nós podemos ver essa semana, um filho esfaqueou o próprio pai de 75 anos e ceifou a sua vida. E Deus ainda pergunta, por que andas irado? Por que você está com o coração cheio de ódio? E ainda adverte, o pecado jaz à porta, está à espreita, como uma serpente enrodilhada, esperando picar alguém. Mas também oferece graça, se procederes bem, serás aceito. Abel, meus irmãos, aponta para Jesus, o justo que ofereceu o melhor sacrifício, morreu injustamente pelos nossos pecados. Abel aponta para a cruz de Jesus, onde Jesus se entregou por nós pecadores, e o seu sangue vertido na cruz do Calvário nos purifica de todos os nossos pecados. Mas Caim representa o homem que confia em si mesmo e rejeita a graça. O homem perverso que não ama a Deus, está de costas para Deus. Abel aponta para Jesus. E que nós possamos andar com Jesus. Que nós possamos oferecer o melhor para Deus. Porque nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Jesus é aquele que nos tirou da morte para a vida. Nos tirou das garras de Satanás para Deus. Nos tirou do caminho do inferno para o caminho do céu. Como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, domine o seu pecado pela fé. Não permita que a ira e a inveja cresçam no seu coração. A Bíblia chega a dizer o seguinte: irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Antes que o sol se ponha, que você possa acertar com seu irmão, que você possa viver bem com a sua esposa, com seus filhos. Se você tem alguma inimizade na família, peça perdão e reconciliação. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Como viveremos? Agrade a Deus acima de tudo. Como Abel, ofereça o melhor culto, o melhor da sua vida. Seja fiel ao Senhor, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus dons, o melhor do seu trabalho, o melhor do seu coração, ofereça a Deus. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele saciará os desejos do teu coração. Ande com Deus. Que você possa viver agradando a Deus acima de tudo. Ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo.
como viveremos. Deixe um legado de fé. Mesmo depois de morto, Abel ainda fala, tantos anos atrás, no início ali da criação da humanidade, Abel ofereceu aquele culto aprazível ao Senhor, e que Deus o aceitou na sua presença e aceitou a sua oferta. Embora Abel esteja morto há muito tempo, meus irmãos, por meio da fé ainda fala. De uma vida dedicada a Deus, de uma vida compromissada com Deus, de um culto que Deus se agrada, de uma adoração em espírito e em verdade. E a sua mensagem é esta: o pecado destrói, mas a fé em Cristo restaura. Veja bem que ele pegou das suas ovelhas ali e ofereceu um culto ao Senhor. E aquele sangue que ele derramava, ele já estava contemplando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele sacrifício já apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ódio, meus irmãos, mata, mas o amor a Deus dá vida. E que pela graça de Deus, nós possamos deixar a marca da fé, a marca do amor a Deus, a marca da bênção, a marca da reconciliação, a marca do perdão, a marca de andar com Deus. E não a marca de Caim, a marca da maldição, a marca da inveja, a marca da ira, a marca do ódio e a marca da violência. Que nós possamos deixar a marca da fé, como Abel deixou. Que Deus nos abençoe. Amém?